O tema de hoje aqui nesse programa tá muito bom, viu, Tá Érica? maravilhoso, amiga. E falar sobre ansiedade, quem não passa por isso, né? Homens e mulheres. Amiga, tu tá tão cheirosinha. Que cheiro bom é esse, Meu hein? desodorante novo, peraí, deixa eu te mostrar. Olha, novo desodorante antitranspirante da Rosa Selvagem, além de muito cheiroso, garante proteção por até 48 horas. É uma Eita, delícia. deixa eu sentir esse cheirinho. Veja. Amiga, e ele é grandão, né? Pois é, menina, são 85 ml de pura proteção e frescor. E além de tudo, cremoso, veja. Pera aí. Veja a cremosidade. Menina, é mesmo, vice. E o preço? É bom? Tu não vai nem acreditar. Ótimo! R$19,99 e dura até Não. 2 meses. É mentira, né? Pera aí. Verdade. Esse aqui já é meu, viu? Não. Esse aqui é meu, mas você encontra o desodorante antitranspirante da Rosa Selvagem nas maiores farmácias e shoppings de Pernambuco. Olha só, agora eu quero saber quem está em casa e quer saber mais sobre esse e outros produtos da Rosa Selvagem. Faz como? Coisa fácil. Escanear o QR Code que tá aqui na tela. Rosa Selvagem, tão grande quanto você. Vamos deixar de bater papo e vamos embora começar. Simbora, esse vamos programa. lá. Oi, gente! Estamos começando mais uma temporada do Entre Elas aqui na TV Jornal. Todo sábado, às 8h30 da manhã. Que maravilha encontrar vocês novamente, viu? Olá, cinematográficas e cinematográficos. Eu também estou muito feliz por retomar esse encontro com vocês. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Aqui é um espaço livre para nós, mulheres, batermos um papo sobre tudo que nos incomoda, que emociona ou nos toca de alguma forma. Ó, um espaço para falar sobre mercado de trabalho, saúde, maternidade, sonhos, moda, tudo. Mas é claro que os homens também são bem-vindos, viu? Para entender tudo que se passa do lado de cá, né, minha gente? O papo de hoje é sobre um assunto que vem afetando cada vez mais tanto mulheres quanto homens, a ansiedade e as chamadas tempestades emocionais. Ó, e para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje a psicóloga Tássia Queiroz e a delegada Tereza Nogueira. Sejam bem-vindas. Queridas, sejam muito bem-vindas. Aqui no programa, a gente pede para que vocês mesmas se apresentem, porque ninguém melhor do que nós mesmas para falar sobre nós, não é isso? Começando aqui com Tássia, eu quero saber, quem é Tássia? Eu sou psicóloga, mas antes de tudo, eu sou mãe, sou mulher, sou filha, né? Sou esposa, sou casada há 15 anos, tenho 3 filhos e atendo numa clínica, né? E aí, além dos meus filhos, eu tenho vários outros filhos, porque eu também atendo crianças, adolescentes e adultos. E lido com a ansiedade todos os dias. Isso, para mim, é o meu arroz com feijão. Eita, então a gente tá bem hoje, viu? Exatamente. Vamos embora. E Tereza, quem é essa mulher tão empoderada? Nossa! Bem, eu sou Tereza Nogueira, sou mãe, sou mulher, sou cuidadora de mulheres há muitos anos, trabalho especificamente no combate à violência contra a mulher, sou mãe de Theo, de Giovana, esposa do Gustavo, sou também da música, tenho alguns hobbies que me preenchem, que tornam minha vida melhor e mais leve, mas falar de ansiedade eu acho que é um tema muito pertinente nesse século, depois dessa pandemia que nós vivemos. Muitas pessoas estão adoecendo, policiais estão adoecendo, mulheres e homens policiais. Acho que a sociedade, né, está num processo também de adoecimento, o serviço público também. Então, acho que vocês deram um tiro certo na escolha desse tema. A gente tinha certeza que a gente ia trazer um tema bem, né, Érica, assim, vasto para a gente Exatamente. conversar hoje sobre isso. Ó, pra gente começar, vocês sabiam que as mulheres apresentam um risco maior comparado com os dos homens para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade ao longo da vida? Isso é muito sério e diz muita coisa, né, gente? Além disso, estudos sugerem maior gravidade de sintomas, maior cronicidade e maior prejuízo funcional dos transtornos de ansiedade também entre as mulheres. Agora, os motivos dessa diferença entre homens e mulheres ainda estão sendo estudados. Entre as prováveis causas, né, estão os fatores genéticos e influências exercidas pelo organismo da mulher mesmo, né? Aqueles hormônios, né? Os hormônios femininos. E tem outra coisa, viu, Érica? Tudo isso associado à demanda extra das mulheres, tanto em casa
quanto no trabalho, com nossas jornadas triplas, por exemplo, e a sobrecarga das mulheres como estresse, fadiga, irritabilidade, ficou ainda mais evidente isso após a pandemia. Ó, e cada vez mais, até por causa dessa dinâmica, né, de relação com a tecnologia, redes sociais, a gente acaba esquecendo do autocuidado e acabamos vivendo no automático. Exatamente isso, Érica. Eu sinto isso na pele. A gente está tão no automático que é comum tomar um café, um chá, um sorvete e não perceber nem o sabor e nem sentir o cheiro da comida, minha gente. E aí é como se a gente vivesse se equilibrando todos os dias em pratinhos de obrigações da vida, para não acabar desencadeando essas tempestades emocionais como a ansiedade, hein? Pois é, minha gente, não é fácil, nada fácil. E vale lembrar que existem dois tipos de ansiedade observados diante dessa sobrecarga. A ansiedade normal, né, que tem a ver com desconforto, que é dentro do esperado, como quando a gente está diante de um acontecimento novo, alguma situação que seja indesejável. Eu Mas não, tem outra. não sou especialista, mas sei que tem ansiedade patológica também, que vai produzir uma resposta emocional, que pode acarretar danos físicos e psicológicos. E a gente vai lidando com isso cada vez mais de um jeito assim intuitivo mesmo, né? A ansiedade vem e a gente vai passando por isso. Aí eu começo a perguntar a Tereza, primeiro, para você, meu amor, como é que você define na sua vida essa ansiedade? Você vive esse momento? Já que eu posso dizer que eu vivi a minha vida inteira, eu estava até conversando nos bastidores com essa riqueza que é a Tássia, falando sobre tudo fazendo um pequeno resumo sobre minha vida, sobre esse processo de fazer concurso, por exemplo, de fazer vestibular para direito, aquela rotina intensa de estudo, de redução, né, do horário de sono. Aí depois você se forma, aí você tenta se posicionar no mercado de trabalho, aí escolhe um concurso muito competitivo, aí entra numa nova rotina de redução de horário de sono, de muito estudo, ao mesmo tempo que você tenta aglutinar todas essas outras funções que a Erika bem trouxe, né? Essa jornada tripla de cuidar de você, de cuidar da sua família, de cuidar de filho, de cuidar do esposo, de cuidar de tudo e de tentar encontrar um lugar no tempo e no espaço para se posicionar profissionalmente e ainda fazer bem feito. Porque É. a gente entra num ciclo tão profundo de exaustão e a gente se exige tanto e se cobra tanto fazer o melhor da melhor maneira possível que algumas de nós entram num colapso mesmo. Então, eu estava dizendo para a Tássia, eu nem percebi. Eu tenho 14 anos como delegada de polícia, 3 anos de exército, aí uns 17 anos de serviço público, e eu não estava percebendo o quanto eu estava submersa numa rotina estressante, de excesso de trabalho, de caos mesmo. Eu não estava percebendo até o ano passado. Então, no ano passado, eu me dediquei a uma das delegacias de maior movimento no estado de Pernambuco, a Delegacia da Mulher aqui da cidade do Recife. É uma delegacia com uma demanda descomunal para o que ela imagino. consegue efetivamente dar conta. E eu me entreguei de corpo e alma, de chegar às 7 horas da manhã, 7h30, de ficar no horário de trabalho com aquela marmitinha, levava a marmita, ia para a copa da delegacia. Aqueles 15 minutos que eu comia, o escrivão vinha para despachar com você, o comissário vinha para despachar, enquanto você come. E aí, me lembrei bem do que você falou. Você come e não sente mais nenhum gosto da comida. Porque você está ali, ó, no automático, falando de boca cheia, tentando acelerar as coisas, achando que essa dedicação exaustiva sua vai impactar, de fato, no resultado do trabalho da unidade. Até que você descobre que não. Diante de um cenário grandioso, aquele trabalho até 9 horas da noite, 10 horas da noite, ainda fazendo mestrado na violência contra a mulher, trazendo laboratório para dentro da delegacia, aquilo vai impactar muito, Uma muito. violência. É impressionante Na verdade, que ela está se violentando. Isso, é impressionante que cada uma de nós mulheres, dentro da sua bolha, seja qualquer bolha que seja, passa por isso, né? Dentro da sua realidade de vida. Então, assim, e o que danado é essa ansiedade, assim? O que é isso na prática? O que é ansiedade? Veja, a ansiedade é uma emoção, é um estado afetivo, um estado emocional, né? Que pode ser patológico e pode ser inerente ao ser humano. Então, assim, nós não vamos ter ansiedade apenas diante de situações desagradáveis. Nós temos, por exemplo, uma expectativa ansiosa. Ah, vai ter uma festa, vai ter um aniversário, vai ter algo legal. Nós já estamos ali tendo uma expectativa ansiosa para aquele momento que vai acontecer. E a ansiedade, ela é positiva até certo ponto, Isso. né? Eu estava comentando com ela, inclusive, que a gente falando sobre concursos, e aí, o momento em que a gente se
decide ali, vou estudar para um concurso, eu quero atingir uma meta X e eu quero passar para tal cargo. A ansiedade, naquele momento, tinha uma função necessária, que era mobilizá-la para poder conseguir realizar. Alcançar aquele sonho. Porque também, se ela ficar muito tranquila e muito confiável, não precisa estudar, né? Veja, eu não vou estudar, eu não preciso estudar. Quando chegar a hora da prova, vamos ver o que é que dá. E aí, provavelmente, eu vou passar. Então, a ansiedade, ela é necessária. O problema é que depois, quando essa ansiedade, ela consegue ali, ela tem uma função que ela atinge um objetivo específico, acaba que a gente não consegue mais colocar ela em outro lugar. Então, ela passa a ser É como se a gente passasse a achar que a gente não funciona mais sem aquilo, né? Ela se torna praticamente parte da gente. Eu disse, Parte de quem você a é. gente dá as mãos à ansiedade e segue. E muita gente nem nota que tem ansiedade, né? Aquilo vai se tornando algo tão intenso, que pode vir a paralisar a nossa vida, né? Mas você acha, assim, para a gente explicar para quem está em casa, né? Ansiedade é uma resposta de uma emoção que a gente vive. Como controlar essa ansiedade a partir do que a gente sente? Então, por exemplo, está aqui, né? Nós estamos nessa mesa aqui. Cada uma, para estar aqui, teve que se preparar ao longo do dia para chegar nesse momento. Esse é o nosso momento de pausa. Mas isso também deve ter gerado um tipo de ansiedade em cada uma de nós. De alguma forma gerou, e como você disse, a ansiedade é positiva. Quando é que ela deixa de ser positiva e passa a ser disfuncional e a gente não controla mais se é que é um aspecto da emoção? Sim, a ansiedade, ela deixa de ser positiva quando ela começa a gerar prejuízo na minha vida. Então, seja ela me paralisar, seja ela trazer sintomas físicos, né, que também pode gerar. Mas se você parar para pensar, existem atitudes nossas que vão antecipar ou não a ansiedade. Então, por exemplo, se eu tenho que estar aqui às 9 horas da manhã e eu resolvo me acordar às 8 para me arrumar Eita, para já sair de perdeu o casa. carro. Que vai ficar Veja, eu não ansiosa. preciso de muito para ficar ansiosa. Eu já acordei ansiosa, né? Agora, se eu antecipo, não, ok, eu vou me organizar com prazo para poder eu acordar, eu me arrumar e eu ter uma margem para que ao chegar nesse lugar, eu lide ali com qualquer intercorrência sem que isso me atinja, comece a Tire me sua fazer paz. me preocupar com o futuro. Porque a ansiedade nada mais é do que uma antecipação do futuro. Isso. Ó, falando dessa história de futuro, o que eu queria trazer aqui para vocês, não sei se vocês perceberam isso ou percebem diante da vida. Quando a gente está na infância, dizem muito pra gente isso, né? Nossas mães, nossos pais. Olha, o seu futuro depende muito do que você vai buscar, do que você vai correr atrás. Então, já ali na infância, na adolescência, a gente já vai criando alimentando essa expectativa de ansiedade. E a gente até acha que se a gente foi, correu, buscou e não deu certo, é porque não foi o suficiente. E na fase adulta da vida, a gente começa a se cobrar e fazer vários questionamentos. Eu digo isso por experiência própria, tá? É porque o que acontece comigo, eu sou uma pessoa muito ansiosa e às vezes parando para refletir na minha vida, é muito do que eu aprendi Na na infância. infância, É um o que- padrão, o né? padrão social. E a sociedade ensina muito a essa sociedade ansiosa que tem hoje, né? No mercado, na vida, Isso, né? Isso Tereza. são as crenças que a gente vai ali alimentando ao longo da vida, mas que cada um vai reagir de uma forma diferente. Então, veja que você está me dizendo que você tem como se fosse um movimento hipercompensatório. Uhum. Então, como eu acho que todo sucesso da minha vida vai depender unicamente do meu esforço, eu tenho que me esforçar demais. E aí chega um momento que eu estou me esforçando o suficiente. Eu já atingi o sucesso, mas eu continuo achando que não é o suficiente. Porque eu suficiente. continuo com aquela crença de que tudo vai depender apenas de mim. Aí são crenças que a gente vai desconstruindo, né, Tereza? Pegando esse Isso. gancho do que a Erika disse, a gente sempre foi acostumada a ouvir a ler aquela frase: trabalhe enquanto os outros dormem. Hoje, com a idade que eu tenho, a maturidade que eu cheguei, eu disse, cara, tem alguma coisa errada nessa frase. Será que é por conta disso também, Tereza? Trabalhe enquanto os outros dormem, que a gente vive alimentando essas emoções, esse turbilhão de ansiedade que muitas vezes desencadeia aí para uma depressão, a síndrome do pânico. É isso que a gente está fazendo. Eu acho que isso também contribui, sabe, Jaque? Nós mulheres, por exemplo, trazendo a sardinha para o nosso lado. Desculpem os homens. Claro que os homens também sofrem de ansiedade, é óbvio. Nós temos muitos policiais sofrendo de ansiedade hoje. Mas nós mulheres, por exemplo, que estamos lutando contra um passado inteiro, milênios, né, de preconceito, de misoginia, tentando de maneira muito forte e rápida nos posicionarmos como profissionais. Nós fazemos isso o tempo todo. E pior, a gente chega nesse momento, que Tássia disse aqui,
que você acha, inclusive, que o que você fez não é suficiente. E aí você entra num processo de culpa. Então, se você não conquistou aquele objetivo que você desejava, não chegou na profissão que queria, ou chegou, mas não foi promovida, você começa a se culpar achando que o que você fez não era suficiente. Ou seja, você não ficou acordada Exatamente. enquanto os outros dormiam. E esse processo vai minando o seu emocional. E quando isso acontece, você, na sua profissão, começa a ter reflexo. Porque você fica ansioso na profissão, você leva essa ansiedade para Dentro casa, de casa, né? você não cuida direito daqueles que você ama, né? Mas ao mesmo tempo você se cobra cuidar, porque você ainda tem de alguma forma aquele padrão social de que a mulher tem que cuidar da casa. Então, às vezes você tem um companheiro que efetivamente não contribui para a dinâmica doméstica, ainda não entendeu que o ambiente doméstico deve ser compartilhado e é a atribuição dos dois. Então, lá você também se sobrecarrega. E aí você também se frustra porque acha que não cuidou direito. Se seu filho teve um problema na escola, sua filha teve um problema na escola, e você começa a se perguntar: mas e se eu tivesse presente? Eu não estava presente. Se Como eu não estava culpando. presente, isso aconteceu e eu nem pude ver, nem pude acompanhar. Então, todos esses processos vão, ó, enchendo a nossa cabeça de caraminhola, né? Isso. E a gente começa um processo de autopunição, de autoflagelo, achando que o sacrifício que a gente fez não foi o suficiente. Isso que ela falou, inclusive, é super interessante, porque é quase a base ali da ansiedade, que é essa sensação de causalidade. Então, ó, só aconteceu aquilo porque eu não estava. Então, eu só estou onde eu estou porque eu trabalhei demais, então eu não posso descansar nunca, eu tenho que estar sempre hipervigilante o tempo inteiro. Se de repente eu descansar aqui, pode ser que alguma catástrofe vá acontecer. Então, sempre tem muito essa sensação de causalidade, né? A gente estava até conversando sobre isso, da questão do sono lá fora, e é o oposto. Quanto menos eu durmo, veja, se eu não durmo, isso aí já é um pródromo para vários transtornos. Problemas. Então, assim, por exemplo, a bipolaridade. A bipolaridade, além da questão genética, tem muito fundo aí na mudança do ciclo circadiano. Então, se eu começo a trocar a noite pelo dia, se eu começo a dormir pouco, a tendência de eu desenvolver uma bipolaridade já aumenta um bocado. E se eu tenho uma predisponibilidade genética, exponencialmente, né? A ansiedade. Basta eu passar 3 noites sem dormir direito que eu já vou desenvolver ansiedade, né? Então, assim, se eu não durmo bem, eu não vou produzir bem. Isso aí é um mito. Não é trabalhe enquanto os outros dormem, porque você, sem dormir, você não vai produzir. O cérebro, ele entra em estafa, ele está sobrecarregado, ele não consegue aprender e ele não consegue evocar essas memórias. Então, não adianta. Vai ficar tudo cheio de lacunas. É que nem um E você computador. começa a esquecer, né? É que nem um computador. Se Interessante ele de repente isso. apaga e você não salvou, vai ficar lá salvo só o que estava no início e talvez no máximo o Sem que é no memória. final. Isso. Uhum. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala também de aspectos sociais que Teresa trouxe aí, né? Muito comum a gente ver as mulheres falando: eu faço mais de uma atividade ao mesmo tempo, porque